Revista Cruzoé. E Duda, deixa eu fazer um gancho aqui. Você é o nosso herói das sextas. E obviamente que a revista Cruzoé fala sobre heróis, como o Duda É, Teixeira. Coloca a capa aí, por gentileza, Matheus. Falando sobre o herói, né? Como nasce um ídolo. Falando aí, colocando aí, fazendo essa abordagem a partir da atuação do Vini Júnior na, na final da Champions League. Duda, fala pra gente sobre essa capa, uma capa otimista, leve. isso. Bom, a gente não fala só sobre política, né, Wilson? A gente às vezes também pega aí esporte, comportamento, cultura, e a capa é sobre um pouco como é que os ídolos são formados, por que que a gente precisa deles, por que que algumas pessoas de fato se tornam ídolos nacionais e outras que às vezes estão quase chegando lá, na verdade, não conseguem entrar nesse panteão nacional. Então é uma discussão gostosa que eu fiz aí com o Carlos Graeb, tentando entender esse fenômeno. Então, o Vini Júnior, esse golaço que ele fez ali na final da Champions, ele também tem uma campanha muito forte, né, contra o racismo. Então, ele se candidata, na verdade, já é um ídolo nacional, mas ele, para entrar no panteão, ele vai precisar administrar muito bem essa fama dele. A gente aponta ali quais são as coisas que podem atrapalhar esse caminho. A gente teve o caso do Neymar, que se entrou na política, outras pessoas também da área cultural, a Anitta também se meteu na política, apoiando o Lula, e aí você acaba meio que dividindo a população brasileira. Se ele conseguir meio que passar por cima de tudo isso, aí vai ter um lugar garantido aí entre os nossos ídolos nacionais, né? Como é, por exemplo, Ayrton Senna, Pelé e outros tantos. Rapaz, inclusive o Brasil precisa, acho que o Brasil necessita de novos ídolos. Ô, meu caro Duda, temos uma matéria muito legal do nosso Gui Mendes e do Gustavo Roque falando sobre essa polêmica do arroz importado, né, que já foi alvo de, enfim, foi alvo de decisão na Justiça Federal, houve o leilão ontem, mas é um arroz com tranqueira, é isso? Arroz com tranqueira, é exato. Bom, os dois fizeram aí uma ótima investigação. A questão aí é falar da Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, que nos governos anteriores petistas já foi muito usada politicamente. Então, a Conab, por exemplo, comprava produtos, estocava, comprava, era um cliente fiel do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, também era um cabide de empregos. Na época do governo Bolsonaro, eles tentam dar uma enxugada na Conab, então a Conab ia virar meio que um escritório de estatísticas, então uma coisa mais voltada para a inteligência, como se fosse um IBGE do agro. E aí volta agora o Lula e reverte essa questão toda, né? Então a Conab volta, cancela as privatizações planejadas de armazéns, e começa a se meter nessas outras questões, inclusive a importação aí de arroz. Então, mostra essa trajetória da Conab e o uso político que já estão fazendo dela. Na área internacional, Duda, o nosso Caio, nosso correspondente para América Latina, América Central e para, né, para qualquer país que fale espanhol, ele fala sobre as eleições no México, não é isso, Duda? Fala, bom, ele teve lá várias semanas, leu 4 livros, olha aí que legal, né? É bom quando as pessoas podem se aprofundar num tema. E o Caio está um craque em assuntos de política mexicana. Qual que é a questão aí? O risco que a eleição da Cláudia Sheinbaum, ela que foi indicada pelo AMLO, né, o Andrés Manuel López Obrador, o risco que ela apresenta para a democracia mexicana. O PRI, o Partido Revolucionário Institucional, governou o PRI por 7 décadas, isso acaba em 2000, e aí é uma democracia com alguns seus problemas ali que surge, mas o AMLO é um populista, ele ataca muito, por exemplo, o Instituto Nacional Eleitoral, quer militarizar a polícia, então tem vários problemas que o AMLO coloca, ele já tentou um pacote de 20 reformas, isso não foi para frente, o judiciário, aliás, que
que derruba isso, mas a Cláudia fala de seguir com essas intenções do AMLO de fazer reforma. Então, eleição direta para juiz da Suprema Corte, por exemplo. Então, isso é meio que partidarizar ou politizar o judiciário. Então, o Caio explica muito bem quais são essas ameaças e a chance delas acontecerem ou não. A entrevista, né, Duda, dessa semana é com a Carolina Ricardo, que ela é diretora executiva do Instituto Sou da Paz, falando sobre as câmeras corporais, assunto que, inclusive, é um assunto bem polêmico, foi até alvo de uma reunião da bancada da bala com o ministro Ricardo Lewandowski na última quinta-feira. Exato, assunto super quente. O Instituto Sou da Paz tem estudos muito amplos aí sobre esse uso das câmeras corporais, principalmente em São Paulo e em Santa Catarina. Eles fizeram um levantamento sobre as evidências. As câmeras, em geral, elas melhoram a confiança que a população tem nos policiais, melhora a interação entre policiais e população. Então, isso também é bom para os policiais, porque eles também se expõem menos, se arriscam menos. Então, você tem não só uma diminuição da letalidade dos policiais, né, das pessoas que morrem em ações da polícia, mas como você tem menos policiais que são mortos em serviço. Um dado interessante que ela traz aumenta as notificações de casos de violência doméstica contra mulheres. Olha que bacana. Porque o policial, quando entra numa briga lá de casal, tem uma chance maior dele registrar depois o que aconteceu. Isso é importantíssimo, porque nesses casos de violência doméstica, a violência vai aumentando cada vez mais, né? São vários episódios, então você precisa registrar todos eles para que você impeça que essas coisas acabem escalonando, né? E aí ela comenta também a discussão que a gente teve aqui, principalmente em São Paulo, né? O governador Tarcísio de Freitas dizia que o policial vigiado acabava atrapalhando a segurança, né? E ela mostra claramente que isso não são coisas contraditórias. Então, super recomendo essa conversa aí minha com a Carolina Ricardo. Essa é a função da Cruzoé, né? Mostra para você que aquela narrativa que você acompanha em outros canais não é bem assim. Aqui a gente mostra a verdade e os fatos como de fato eles são. Na Cruzoé dessa semana nós tivemos também aqui artigos do Jerônimo Teixeira, do nosso Josias Teófilo. Abraço, Josias. Alexandre Soares Silva, Ivan Santana, Leonardo Barreto e o nosso Rodolfo Borges, o nosso homem, o nosso futebolista.